Bom, essa é a segunda parte daquele vídeo que eu fiz que minha terapeuta, minha psicóloga, me deixou pensativo. Ela me deixou pensativo, só que dessa vez eu fiquei mais que pensativo, eu fiquei um pouquinho. É porque assim, eu odeio um tipo de cultura. Tem um tipo de cultura da qual eu odeio com toda a força da minha alma, que é a cultura do ficar. Eu odeio gente que fica com outras pessoas para sanar um vazio que existe dentro dela. E sim, eu estou julgando sim. Isso gera problemas muito graves como DSTs, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, porque um beijo leva uma coisa, que leva a outra, que leva a outra. Geralmente é assim que funciona, né? É muito difícil a pessoa que, por exemplo, fora da igreja, que para só no beijo. É muito difícil, tá? Não se engane, não se engane, tá bom? Na igreja também tem isso, também tem essa, só que assim, em comparação com o mundo, talvez seja menor, é, uma estatística menor do que o mundo, entendeu? Foi mal. Estava bebendo chá. É, a gente começou a conversar sobre como é que eu vou falar sem ficar muito, sem entrar muito em detalhes. Ah, eu vou ter que falar. Eu perguntei para ela duas coisas. Perguntei para ela o que para ela é o amor e o que eu tenho que procurar, o que ela acha que eu teria que, o que ela acha que eu teria que procurar ou o que ela procuraria numa pessoa para a vida dela, ou seja, um parceiro romântico, né? Foi isso que eu perguntei para ela, essas duas coisas. No finalzinho da consulta, tá? O que é o amor e o que ela procuraria uma pessoa, o que eu devo procurar uma pessoa. Quis dizer que eu devo procurar, tá? E ela disse: Posso começar pelo final? Eu falei: Claro, vai, pode falar, pode, fica à vontade. E ela disse: Eu procuraria uma pessoa que saiba ser amiga, né? Não confundir com uma pessoa que já era sua amiga e você namora. Não confundir isso, tá? Uma pessoa que você tem que você cria um relacionamento tem que ser a sua amiga, mas nem toda amiga sua, ou quase nenhuma, ou nenhuma amiga sua pode ser, ou vai ser a sua esposa, etc. Tá? Não sei se eu me fiz entender, não sei se eu me fiz entender, mas deu o meu melhor. E ela disse, eu buscaria uma pessoa que eu saberia que nem todo a pessoa não viria pronta para você. E até aí eu concordo. Ela foi falando isso, falando que eu não viria pronta para você, não é uma coisa é uma coisa que encaixe. Pausa, pausa. Não, porque a gente vê, ela falou assim, que a gente vê filmes de Hollywood, romance, onde é tudo muito encaixadinho. Pausa, pausa muito brusca aqui. Eu não falei assim, não quero porque eu não gosto de conflito. Não gosto de conflito, então eu não teria como falar que eu discordava desse ponto sem criar um conflito ali. Mas eu discordo. Por quê? Porque quem prometeu não fui eu. Quem prometeu que Deus tem pra mim não fui eu. Foi Deus. Se Deus prometeu uma coisa pra mim, ele não vai dar nada menos do que uma coisa perfeita, assim, perfeita entre aspas, né? Não existe perfeição a não ser Deus, mas uma coisa exata, sabe? Um encaixe perfeito. Por quê? Não tem como falar da minha vida sem falar sobre da religião. Eu não vou negar minha fé. Provérbios 10:22. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é a que enriquece. E ele, ou seja, a bênção do Senhor não lhe acrescenta dores. Então, o que ela falou, pelo meu contexto religioso, eu discordo e está errado. Sim, Deus vai ter uma pessoa que vai ser isso aqui, ó.
Porque o amor tem que sim que completar. Sim, a gente tem que estar, assim, sem nenhuma rachadura na gente para receber uma pessoa. Mas o amor sim completa, porque a gente vê um outro ponto de vista, uma outra perspectiva na vida quando o amor chega. Eu nunca namorei na minha vida, nunca nem beijei ninguém. Mas eu sou um cara muito observador, né? Tem uma frase que fala assim: você pelos erros dos outros, o sábio corrige os seus. Né? Então, observando as pessoas, eu consigo saber como as pessoas reagem, agem e tal. Com amor ou a falta dele. Entendeu? Então, sim, o amor, ele, não que ele complete, mas ele dá um novo ponto de vista. E isso é melhor que completar, bem melhor. Né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E isso, no caso aqui, seria uma coisa de empatia, olhar do ponto de vista dela. Aí, tudo bem, foi falando isso, e ela falou assim, é, por favor, quando você entrar, eu falei algo que é muito pesado para mim. É um fardo que eu carrego no meu peito, que me mata por dentro, que é o seguinte. Eu consigo aceitar, suportar, porque é isso que a palavra diz, o amor tudo suporta. Eu consigo suportar todo tipo de erro possível. Raiva, mentira, sei lá, sei lá, qualquer tipo de erro possível eu consigo aceitar. Só tem um que se tornaria insustentável de se ter a pessoa por perto. E eu ficar perto dela, que é traição. A traição eu não consigo digerir, não consigo aceitar isso, tá? Eu não consigo aceitar que tem histórias de pessoas muito próximas a mim, que eu falei isso pra ela também, pra psicóloga, pra terapeuta. Tem uma história muito próxima a mim de pessoa que traiu, uma pessoa que eu amo muito e me traumatizou, tá? É, assim, você pode dizer assim, você pode dizer, Jesus é amor, e ele é. Jesus é misericórdia, e ele é. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus é o cara mais exigente que eu conheço. E eu posso provar. Eu posso provar. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Jesus. Jesus é Deus. Jesus é extremamente exigente com seus apóstolos. Ok? Mateus 5, 28, 30. Preste atenção no que eu vou dizer. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Senhor, que é o meu melhor amigo. É o amor da minha vida. Ele, Jesus Cristo, é o amor da minha vida. Qualquer pessoa que acha diferente disso aqui, inclusive eu mesmo, eu não sou hipócrita, algum dia, né? Assim, de novo, inclusive eu, não estou me excluindo dessa equação. Tem que ser visto com rigidez, porque o próprio Senhor agiu assim. Jesus falou coisas muito duras para os apóstolos. Chegou para São Pedro, ou seja, o líder da igreja, e falou: Afasta-te de mim, Satanás. Ele disse para um apóstolo dele. Esse é o Jesus de amor misericordioso, que ele realmente é, mas ele também é o outro espectro. Tá? Mateus 5, 28, 30 diz: Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora. Pausa. Ele não estava querendo dizer que você literalmente arrancar o olho, é uma hipérbole, ou seja,
Ele estava exagerando para te mostrar o quão pesado é o adultério. Eu vou dizer por quê quando acabar de ler. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Olha o Deus de amor misericordioso, que ele realmente é bom reiterar isso, sendo extremamente exigente aqui. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Pode pecar à vontade, né? Pode pecar à vontade. Se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Sabe por que Jesus pega tão pesado com o adultério? Porque esse foi o pecado que Satã, ou seja, Lúcifer, cometeu com Deus. O diabo traiu Deus. Esse foi o primeiro pecado, entendeu? Esse foi o primeiro pecado que existiu na face da terra, em toda a existência, entendeu? Por isso que Jesus pega tão pesado. Claro que ele perdoou Maria Madalena, mas as acusações dos fariseus estavam certas. Não se esqueça disso. As acusações estavam certas. Agora, matar a mulher por causa do pecado, não. Foi por isso que Jesus não veio como um Messias guerreiro, como Deus do Antigo Testamento. É, Jesus veio como um cara que, sim, ele olha pro erro com consequências do erro, mas ele não quer matar uma pessoa apedrejada, tá? Jesus não anula as consequências, entende? Mas ele é muito exigente, tá? Ai, mas fulano, aí o que acontece? Vou continuar falando, é, porque a minha psicóloga falou, tá? É, eu falei pra ela que esse negócio da traição, eu consigo aceitar, suportar qualquer erro possível, mas não consigo aceitar a traição. Aí ela falou assim, realmente traição não, ninguém nada justifica a traição em nenhum sentido, nenhum sentido. Mas eu pediria a você para não achar que se fulana, se Maria, que eu usou o exemplo de Maria, nome Maria, o nome Maria. Vamos supor que Maria terminou um relacionamento com você, ela se envolveu com outra pessoa, né? E depois voltou para você. Não considere isso como uma traição. Eu falei assim, eu concordo em parte. Eu concordo com você. Se ela, eu perguntei para ela, é, depois que terminou o relacionamento, ela, sim, depois que terminou o relacionamento, ela se envolveu com outra pessoa e depois voltou pra você. Eu falei, eu concordo em parte, né? Eu falei, e se Maria, tá? Terminou um relacionamento vamos dizer, com Pedro, na metáfora aqui, na metáfora, Maria terminou a relação com Pedro, se envolveu com fulano, com outra pessoa, ainda gostando de Pedro. Isso já é adultério. Isso já é traição. Já é meio caminho andado. Eu falei pra ela. Ela, por quê? Eu falei, claro que o pensamento não é a ação, mas é só. Mas se Maria pensa no Pedro enquanto tá com outra pessoa, a Maria pensaria em outra pessoa enquanto tá com Pedro. Entendeu? Ela, não, a conta não fecha, mas eu discordo de novo. A conta fecha sim, né? Por enquanto, Maria se arrependeu de deixar o Pedro. Sabe aquela música? Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas de saudade. É isso, né? E tá errado. E tá errado. Segue em frente, segue adiante, né? Para de querer voltar para quem você fez mal, para quem você machucou, né? Para de querer voltar para quem você machucou. Tem um rastro de destruição atrás de você, sabe?
E sim, eu estou sendo exigente, assim como meu mestre Jesus foi. Aqui na Terra, aqui na Terra. E no céu também, porque ele é Deus, né? Eu falei, é, 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 a conta fecha assim, né? Eu acho que a conta fecha assim, porque, vamos supor, agora Maria se arrependeu de ter chutado o balde, ou seja, o Pedro, né? E quer voltar para ele. Aí vamos supor que eu aceite de volta, o Pedro aceite de volta. Aí cria-se uma relação oficialmente. Namoro, barra noivado, barra casamento. Vamos supor. Um dia eu brigo, assim, discuto. Brigar é uma palavra forte, vai. Eu discuto com essa pessoa, a gente fica brigado por um dia e ela se sentindo muito mal, muito carente e muito inferior, vai e trai o Pedro. Vai dizer que não tem sentido. Vai dizer que não tem sentido isso. Entendeu? Preste atenção. Preste atenção. Ela falou assim: um dia Maria estava se sentindo pequena, pequena e tal, foi na praia. Eu achei muito específico esse exemplo, sabe? Ela foi na praia, viu um cara que ficou olhando para ela, ela olhou pro cara e falou assim: Ah, eu não quero. Eu não sou de jogar, eu não sou de se jogar fora, não. E foi lá, o cara se aproximou, começou a conversar com ela, trocaram, trocaram uns beijos e aí aconteceu. Ela foi falando pra mim isso, ela foi falando pra mim isso, essa frase, trocaram os beijos, e a partir daquele momento eu comecei a ficar muito angustiado, porque eu odeio esse sistema, sabe? Eu odeio muito essa cultura, cara. Muito. Você não tem noção do quanto eu odeio, cara. Essa cultura. Trocaram de beijo como se a pessoa, como se o outro fosse a bosta de um objeto, fosse a bosta de uma pedaço de carne, cara. Isso me deixa muito revoltado, cara. Isso me deixa muito revoltado. Sabe por quê? Porque eu já falei aqui 30 milhões de vezes. Eu tô esperando há 30 anos por uma pessoa sem fazer nada disso. E sabe qual é a pior parte? Eu espero uma pessoa que tenha esse nível de comprometimento. Eu não aceito uma pessoa, eu vou recomeçar. A partir daqui eu vou mudar. Eu vou virar o Coringa aqui, cara. Eu vou virar o Coringa, sério, sério. Sério, sério. Tô quase virando Coringa, tá? Vou mudar, sabe? Não que o Espírito Santo não possa mudar uma pessoa. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que por mais que o Espírito Santo seja Deus, e Deus seja. Não minta, Deus. Deus respeita uma lei, a do livre-arbítrio. Mesmo Deus sendo Deus, Ele é o amor da minha vida. Deus é a pessoa que eu mais admiro, meu melhor amigo. Mesmo Deus sendo meu melhor amigo, a pessoa que eu mais respeito, ainda existe o livre-arbítrio. E eu conheço muito a humanidade. Einstein disse isso. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Eu conheço a humanidade, como ela é. Então, por mais que o Espírito Santo mude as pessoas, eu, de fato, eu creio nisso, eu não confio. Tá bom? Eu não confio. Eu botei isso no meu story. Depois que a pessoa mostra a verdadeira face dela, eu não consigo confiar. Nunca mais eu consigo confiar verdadeiramente nessa pessoa. E foi o que Maria fez comigo. Entendeu? Essa Maria que eu falei aqui é uma pessoa que eu falei em alguns vídeos aqui. Entendeu? Você tem noção, você tem noção, você tem noção como é olhar.
uma foto da pessoa, uma foto da Maria, daqui para baixo, ó, e você sentir nojo, você sabe o que que é isso? Você olhar para a pessoa daqui para baixo e perceber e saber que aquela boca ali, aquela boca passou por coisas, por lugares e coisas muito nojentas. Você, você tem ideia como é que é isso? Não, mas ela falou assim: Maria e Pedro foram machucados. Maria fez isso. Nada justifica uma coisa errada ser justificada pelo machucado que a pessoa sinta. Eu estou carregando dentro de mim, eu estou carregando dentro de mim uma, uma estrutura, um templo, tá? Eu sou templo do Espírito Santo, tá? O ser humano é um templo do Espírito Santo. Esse templo aqui está com as pilastras rachadas. E tudo que essa pessoa que está aqui queria, tudo que essa pessoa que está aqui agora queria, era chegar em cima dessa Maria e desabar em cima dela. Porque é isso que a carne quer me dizer para fazer. Devolve para ela o que é dela. Chega em cima dela e desaba esse templo em cima dela, fazendo ela ficar em cima do entulho. É isso que a minha carne diz. Mas eu, para preservar essa pessoa, para preservar a mente, a alma dela, e não fazer ela ficar traumatizada pelo resto da vida dela, eu escolho implodir só machucando a mim mesmo. E eu sou egocêntrico, o mundo não é justo. Eu não consigo olhar daqui para baixo porque eu lembro do que eu li, eu lembro que eu descobri. E eu fico muito triste com isso. Triste assim, triste entre aspas, é magoado, vai. Sabe quando a gente bate a lateral do pé no móvel? Então, a gente fica magoado, tipo, que dá raiva nesse nível, sabe? Essa coisa que dá raiva, eu tô assim, indignado. A palavra certa é essa. Não é nem chateado, não. É indignado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Maria nunca, sob hipótese alguma, foi a minha segunda opção. Nem a última, nem a penúltima, nem a antepenúltima, nem a antepenúltima, nem a antepenúltima. Ela foi a primeira. Como eu disse nesses vídeos passados, ela foi a única pessoa que eu amei na vida. Por quê? Porque eu tenho coragem de esperar. São São João Paulo II, que era um papa e se tornou santo, ele falou uma frase que eu sempre não, falo sim, gosto de falar essa frase, que é: quem não sabe esperar um só dia, não saberá amar pela vida inteira, pelo resto da vida, pela vida inteira. Eu concordo mais do que 100% com ele. Fulana, Maria, não sabe esperar um mês, enquanto eu espero 30 anos. Julgo desigual, esse é o nome disso. Esse é o nome disso. Não, mas fulana, Maria, tá machucada. Ela tá machucada. É fulano, é Maria que tá machucada. Como eu falei, como eu disse, depois do ano novo, teve um dia, pelo menos 2 ou 3 semanas, que eu não pensasse em tirar minha própria vida todo santo dia. Mas é ela que tá machucada. Maria que está machucada. Não tem nenhuma, nem sequer uma mensagem.
como é que você tá? Tá tudo bem com você? Não tem nenhum ato de coragem de vir até mim perguntar, tá tudo bem? Ou então pedir desculpa por alguma coisa que aconteceu, sabendo que eu já fui até ela pedir desculpa por duas coisas. Uma eu tenho como provar e a outra eu vou deixar quieto, né? Tenho coragem de ir até ela pedir perdão, sabe por quê? Porque até a vez que eu fui pedir perdão, até a época em que fui pedir perdão, eu não queria perdê-la. A outra vez, antes dessa que eu falei agora, que eu fui pedir perdão, a mesma coisa. Eu não queria perdê-la. Ano passado eu fui pedir perdão pra ela, porque foi esse caso, o segundo caso que eu falei agora, que eu não queria deixar ela embora. Mas o que eu vi no Twitter, no saudoso Twitter, foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Esse balde que sou eu. Mas é Maria que tá machucada. Maria. Uau. Maria que tem machucados na alma. É, com certeza. Não tenha dúvida. Não existe em acreditar. Não existe em acreditar nisso. Não tem nada mais sujo do que você olhar para uma pessoa com um olhar de tipo assim, eu só quero te beijar. Eu não gosto nem de falar a frase. Eu não gosto nem de falar a frase. Se você olhasse para a pessoa, quisesse beijar, mas construir alguma coisa com a pessoa, construir um futuro com ela, ainda seria imbecil da sua parte. Mas eu consigo compreender mais essa segunda opção, tá? É muito difícil que você ache o amor da sua vida na praia, ou na balada, ou na academia. Academia, ainda assim, tem, sei lá, cara, sei lá. O único lugar que eu consigo imaginar você achando o amor da sua vida é na igreja. Sou extremamente radical quanto a isso, cara. Tá, na igreja tem gente canalha. Tem. Ou se tem. Mas, dentre as opções que eu falei, na igreja é mais viável e mais inteligente de você procurar alguém. Não na praia, né? Eu fico muito indignado, velho. Você não tem noção da indignação que eu fico, cara. Com essa cultura imbecil. Então eu fui naquela festa da padroeira, que eu falei aqui no canal, e eu voltei falando assim, eu tô pronto para aquele sonho que eu tive acontecer. Porque eu fechei a porta e fechei o ciclo com dor no coração. Mas eu fiz isso sem hesitar e nem olhar para trás. Infelizmente, com dor no coração, eu fiz isso. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus que eu mereço mais. Eu mereço alguém que atravessaria uma galáxia para não me perder. Porque eu faria isso por ela. Quem quer que seja essa pessoa que Deus tem pra minha vida, eu faria isso por ela. Eu mereço alguém que me olhe como se fosse um tesouro escondido uma caverna e eu fosse o Indiana Jones, e ela fosse o Indiana Jones. Porque eu
enxergaria e possivelmente vou enxergar desse jeito. Eu mereço alguém que nadaria até o último metro de água no fundo do oceano para não me ver morrer. Porque é isso que eu faria. Eu mereço alguém que esperaria 30 anos por mim para ter a bênção que ela espera, que seria eu. Que é isso que eu faço. Se gostou, deixa seu like. Deus abençoe. É isso aí.